começando mais um Ed 3, o seu podcast da Liga de Basquete Norte-Americana. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do seu, do nosso podcast de NBA. O Ed 3 está no ar. Mais uma vez aqui o Rafael Medeiros, com ele, Mano Mixel e Leozão Scarano. Muito boa noite, meus queridos amigos. Vocês estão bem? Sobrevividos de carnaval? 100%? Se cuidaram? Descansaram? Eu vivi o carnaval dos justos e ingênuos e inocentes, não fui para bloquinho, não fui para nada, fiquei em casa, só tomei água, então eu estou ótimo, Rafael Medeiros. E Me você, sigam para Léo? mais dicas de saúde. Eu, nesse incrível feriado de carnaval, eu sentei no sofá, bebi água e tentei descansar. Não deu certo, mas eu tentei. Perfeito. E com certeza assistiram vários joguinhos, né? Opa, Muito bem, muito bem. Não vou falar do meu carnaval, porque tá aí pra quem me segue nas redes sociais. Tava lá, né? Rafael Medeiros é o jovem desse trio. Meu carnaval foi agitado. Não- Se soubesse o que o Rafael Medeiros fez nas ruas de São Paulo, ficariam enojados. Muito bem. Melhor que o carnaval do Brasil. Podemos dizer que foi a trade deadline da NBA ou o carnaval tá ganhando aí nessa Foi, comparação? a trade deadline foi meio xoxinha, né? Foi aquele bloco mais engasgado, né? Aquele bloco que tá todo mundo bêbado tentando tocar alguma coisa e não sai nada, né? Quase que isso. É quase que isso. Muito bem, neste episódio falaremos dos movimentos que bagunçaram a nossa querida NBA, nem tanto dessa vez, não houve tanta bagunça, alguns times que a gente vai destacar aqui, mas antes de iniciar esse episódio, Mano Mixel, além de ver a folia e as fanfarrices deste trio, né? O que mais as pessoas podem encontrar nas nossas redes sociais? Você pode encontrar muito conteúdo e informação de qualidade. Ou talvez nem tanto, mas enfim, elas podem pelo menos seguir a gente porque a gente é legal. Porque elas podem encontrar a gente no Instagram, no @podcast_ed3, onde a gente sempre posta quando tem episódio novo. E também podem encontrar a gente no Twitter ou X. Se você é jovem, você pode acessar o X. Se você for da minha idade, da idade do Leozão, você pode acessar o Twitter, né? Rafael Medeiros acessa o X, eu e o Leozão o Twitter. Você acha a gente no @podcasted3, dessa vez sem underline no Twitter. Lembrando que é tudo letra minúscula, o E não tem acento, não tem EH, o 3 é escrito TRS, não é o número 3. E é isso aí, segue a gente lá que a gente vai estar pronto para interagir com vocês. E para os foliões mais jovens, Leozão, o que temos? Para os foliões mais jovens, não temos catuaba. Também não temos... Como é que é aquele negocinho? Corotinho. Não temos Skol Beats, infelizmente. Não temos porque Rafael Medeiros tomou todos, né? Então, esse é o Cara, ponto. digo mais, hein? Aí tomei o tal do. Fazendo um pequeno parênteses aqui, né? Tomei o tal do checkmate aí nesse carnaval. Achei que era o O que cheque. é isso? Ah, não, cara. Eu também não sei o que é checkmate. Então, eu não tô sabendo disso daí, não. Pessoal, cadê a juventude de vocês? A juventude. Tá toda em você. Checkmate é uma bebida mineira, né? Veio lá de Minas. Ok. Uma latinha Certo. contendo chamate, limão e rum. Entendi. É geladinho, muito gostoso. Parece que você está tomando aquele chamate gelado, docinho, porém com 8% de teor alcoólico. Então, Entendi. A bebida dos além campeões. de a bebida dos campeões. Além do checkmate, Leozão, o que mais que a gente tem aí? A gente também não tem vape, tá? Só pra constar. A gente não apoia o isso vape. não mesmo. Também temos a nossa página no TikTok. Siga-nos como podcast de 3. Assim que a desgraça do meu CFC acabar, vulgo semana que vem, voltaremos mais fortes.
Pessoal, e quem quiser, a gente vai fazer um episódio aí direto do carro com o Leozão. Vai ser gravado ao vivo no YouTube. Podia fazer, hein, Léo, um voo de táxi do Ed3, assim, com você. Durante as aulas assistindo. práticas, né? Seria sensacional. Só um Muito parêntese bem. aqui internamente, olhem seus WhatsApps, demais, siga-nos no TikTok, acompanhe conosco, cortes ali assim que possível, mas não confiem tanto assim no TikTok, porque todo mundo aqui é dos anos 90, ou antes até, né? Não quero falar nada, mas então não é nosso forte, mas siga-nos lá também. E bebam um checkmate. Vamos passar dessa introdução breve aqui sobre este belíssimo podcast, vamos começar os assuntos sérios agora, né? E vamos começar com um time que se movimentou, trouxe duas peças, na nossa visão, ou pelo menos na minha, uma das peças mais disputadas nessa trade deadline. Estamos falando do New York Knicks, o time comandado atualmente por Jalen Brunson, trouxe Bojan Bogdanovic e trouxe de volta Alec Burks, o homem que nas últimas 3 temporadas esteve nos times com piores campanhas da NBA, mas tudo bem. Pode ser por isso que o Knicks de lá para cá só perdeu? Pode ser, mas pode ser também que não. Leozão, dá para falar que esse Knicks tá apostando tudo nessa temporada com esse movimento ou não? Com esse movimento específico, eu acho que não. Com o do OG, talvez. Mas eu acho que esse movimento ajuda a complementar, porque traz um pouco de versatilidade ofensiva para esse time, né? Alguns arremessadores que o time não tinha. A se ver o quanto Bojan Bogdanovic aguenta ficar em quadra com o Tom Thibodeau gritando desesperadamente na orelha dele que ele precisa defender. Porque esse talvez seja um grande problema para eles, mas no geral eu achei interessante, assim, óbvio, talvez perder ali o Quentin Grimes seja o maior dor para esse time, mas assim, de todo mundo que foi embora, ninguém muito relevante, né? Conseguiu se desfazer do Evan Fournier finalmente, depois de, sei lá, 836 dias de cativeiro. Evan Fournier conseguiu sair de Nova York. Dito isso, eu acho que assim, o Knicks talvez esteja vendo o que muitos outros times também viram dentro dessa janela de transferências aí, dessa trade deadline, porque eu acho que, como a gente disse na semana passada, é uma temporada que tá muito aberta. Não tem ninguém muito disparado, alguém muito absoluto, assim, em busca do título. Então, às vezes, ter esse cara como Bojan Bogdanovic talvez colabore para você, num jogo específico, ele mata 3, 4 bolas de 3 ali no momento decisivo e salva o Knicks e ganha uma série de playoffs nesse jogo. Então, você conseguir rechear seu elenco do jeito que o Knicks recheou, com jogadores um pouco mais experientes, que sejam capazes de talvez cobrir algumas das maiores fraquezas desse time, eu acho muito importante, eu acho interessante. Não acho que é o 100% do all-in. Eu acho que talvez isso role na próxima free agency, porque aí é um outro cenário, vai ter muita gente de nome que talvez aí caia no mercado. Ainda mais considerando o que Bulls e Hawks não fizeram nessa janela agora, né, nessa deadline. Mas eu gostei bastante. Eu acho que de tudo que a gente vai falar aqui, tudo que foi feito na deadline, talvez o Knicks seja quem sai mais inteiro, quero dizer assim, mais inteiro em questão de elenco, em questão de time, como fortalecimento para esse resto de temporada. Eu gostei bastante do que o Knicks fez aqui, de trazer o Burks não tanto, mas o Bogdanovic principalmente, sem perder muita coisa ali. No Mix, o Bogdanovic era uma das peças aí que muita gente acreditava que os contenders iriam disputar, né? Lakers, como sempre, um time de olho, até pela capacidade de, né, bom arremessador de perímetro que o Bogdanovic tem. E não estou falando só do Bogdanovic aqui do Pistons, que, né, do Bojan, mas do Bogdanovic também era um jogador aí muito visado, o jogador do Atlanta Hawks, que acabou permanecendo. Mas até puxando o gancho do Leozão sobre o Thibodeau tem, obviamente, uma mania de
uma mania, um jeito, digamos assim, de manter sempre ali um time titular jogando por muito tempo, né? Só pegar as médias de minutos dos principais jogadores do Knicks para a gente ver. Porém, nessa temporada, ao contrário do que talvez o Thibodeau tivesse acostumado, o Knicks está enfrentando lesões, né? Perdeu agora recente o Julius Randle, né? Com a lesão na clavícula, o Mitchell Robinson. Principalmente a vinda do Bogdanovic, óbvio que o Anunoby acho que tem outro patamar, mas também é para dar um pouco mais de gás, um pouco mais de profundidade e, obviamente, opção a esse ser humano, de certa forma, teimoso que é Tom Thibodeau. Olha, se ele vai usar as opções que ele tem à disposição, e se ele vai fazer isso nos momentos certos, de forma coerente, vai além da minha capacidade de prever. Porém, de fato, configura uma trade deadline muito interessante para o Knicks, que num primeiro momento fez um movimento de melhorar o seu quinteto inicial com a chegada do Anunoby, ao preço de abrir mão de profundidade, né? Eu acho que quando a gente pensa, né, de quem era titular, trocar o Barrett pelo Anunoby é um upgrade, na minha opinião, considerável. Mas abria mão do Quickley, que era um jogador que jogava bastante, que tinha uma participação interessante, enfim, que um cara interessante. Acho que os movimentos que acontecem depois, principalmente o do Bogdanovic, ele ajuda nisso, adiciona mais um excelente chutador de 3 pontos, experiente, capacidade de encarar uma minutagem grande em jogos grandes e entregar bons números, boas pontuações principalmente, e ser mais uma opção. E aqui dá para adicionar também, né, um jogador que veio na troca do Anunoby, que estava longe de estar no foco da troca, mas que com a lesão do Julius Randle tem jogado muito bem, que é o Precious Chihuahua, ou Atiwa, também conhecido, mas enfim, prefiro falar Chihuahua. Saúde. Muito obrigado, amém. Deus abençoe. Precious Atim, Chihuahua, Achiwa, olha só, muito, muito mais divertido. Só vou ficar o resto da minha fala nessa pergunta, falando variações para o sobrenome dele. Enfim. Ele tem jogado depois da lesão do Julius Randle e tem feito um papel muito interessante, tem pontuado bem, tem tido uma boa participação defensiva, inclusive. O cara tá aqui, ele é titular do Knicks, para vocês terem noção, há 9 jogos, se este que vos fala consultou corretamente as informações, porque eu tenho probleminhas às vezes com dislexia básica e matemática simples. E nesses 9 jogos ele conseguiu enfileirar nada mais, nada menos do que 18 blocos já, ou seja, uma média de 2 blocos por jogo, que é bastante interessante. Dito isso, eu acho que o Knicks deu um passo além nas possibilidades dele de brigar por título. Eu continuo achando que o Knicks vai ser um contender, um time que vai chegar lá e vai brigar para ser campeão de fato. Talvez com o Randle voltando, se voltar bem, que é um jogador de alto nível também, mas fez, na minha opinião, talvez a melhor trade deadline, considerando o período todo, né, as últimas semanas, não só o dia. Lembrando que a troca do Anunoby aconteceu 2 a 3 semanas aí antes da trade deadline. Para mim, o Knicks é um dos grandes vencedores dessa trade deadline, com uma excelente movimentação. Tá? O time sai fortalecido. Importante, não abriram mão de nenhuma first pick para fazer isso, tá? Então não empenhoraram o futuro para conseguir ter mais chances hoje. Bem interessante mesmo. Acho que o futuro só abriram mão, de certa forma, na troca do Anunoby, entre muitas aspas. A gente já falou e discutiu bastante sobre isso, mas, de certa forma, compensando, né? Acho que o Anunoby O também Anunoby é jovem. é jovem, apesar do Quickley e do Barrett serem muito jovens também. Mas dá para dizer, aí, Léo, acho que você já tinha falado isso na outra movimentação do Knicks. Dá para eu concordo com o Mano Mix, eu não enxergo o Knicks, final de NBA, o Knicks indo,
Mas o time que sucumbiu na primeira rodada da temporada passada, não sei se vai ser o time que vai sucumbir de novo. Não sei se você concorda. Eu concordo, eu acho que o Knicks hoje, ele é. Assim, é que na temporada passada o grande problema do Knicks era o ataque, né? Era um ataque muito limitado. É, A defesa era muito forte, mas o ataque era muito ruim. Eu acho que as movimentações que eles fizeram dão um pouco mais de leque ofensivo, além do Brunson estar num nível muito espetacular, né? Então, eu acho que você vai somando camadas dentro de um time, porque o Knicks da temporada passada ele era meio cru. Ele era uma defesa muito forte, que atacava em transição na maioria das vezes, quando precisava fazer meia quadra, ferrou. Meio que não rolava. Era muito mid-range, era muito post ali pro Julius Randle, que, assim, com todo respeito, mas vamos lá, né? É o Julius Randle jogando no post, não é a melhor coisa do mundo. Então, era um time muito engasgado, que para essa temporada ele evoluiu, ele adicionou camadas de complexidade dentro do seu ataque, muito talvez por questão individual dos jogadores, além do sistema, mas que isso vai facilitando na hora de uma série de playoffs, né? Porque você tem saídas para quando problemas aparecem, que eu acho que era o que o Knicks não tinha a temporada passada. Então, em momentos de tensão, em momentos de pressão, eu acho que esse time ele tem muito mais capacidade, ele tem muito mais jogadores capazes de talvez fazerem as jogadas necessárias para ganhar um jogo. O que eu acho que é o que pode fazer a diferença. Eu não acho que esse time tenha a capacidade de chegar na final da NBA. Eu acho que ele tem a capacidade de chegar na final do Leste, eu vou ser bem sincero. Não acho que é o principal favorito, mas eu acho que tem essa capacidade. Eu preciso ver muito mais do ataque do Knicks para poder falar que eles são candidatos a serem campeões do Leste, se bobear campeões da NBA. Mas hoje é um time bem mais forte do que ele foi na temporada passada. E acho que até fica difícil analisar ainda, porque até por conta das ausências, né? Tipo, eles engataram algumas derrotas agora seguidas, mas eu acho que fica difícil dizer, putz, mexeu, foram as trocas, o time desandou, porque tá sem o Julius Randle, já tá sem o Mitchell Robinson já tem um certo tempo. Então, o time, de certa forma, acabou mudando mais do que, né, se gostaria por conta disso tudo. Muito bem, meus amigos, vamos pegar um avião e vamos pro Texas. Vamos para Dallas, onde também tivemos uma movimentação, de certa forma, mais forte, tentando aí adicionar peças ao nosso querido e amado, idolatrado Deus da NBA, Luka Doncic, o tesouro. Mano, Mixel, dá para dizer que o Dallas já tinha o Derrick Lively the second, aí o rei do pick and roll com o Luka Doncic. O Dallas foi atrás de mais gente para fazer pick and roll com o Luka Doncic e, além disso, ganhar de certa forma um ala pivô mais versátil com a vinda de PJ Washington e Daniel Gafford. Você tá no mudo, mano, Mix. Não me deixe só. Pleno 2024, as pessoas ainda começam a falar no mudo, mas isso é um absurdo sem tamanho. Cara, eu acho que sim, tá? Eu acho que adiciona opções interessantes, tá? Eu acho que o Gafford, eu gosto dele. Acho que de fato o Lively já era, apesar de ser um rookie, já era uma participação interessante nesse ano, vinha, na minha opinião, dentro do contexto de uma primeira temporada jogando um bom basquete, mas é um cara que eu não vejo ele ainda como pronto para ajudar o Dallas a ser um contender, a disputar ali os rounds mais avançados do playoff. O Daniel Gafford pode não ser um pivô absurdamente bom, incontestável, um dos melhores da liga. Não, acho que não é isso, mas é infinitamente melhor que qualquer outra coisa que o Dallas tinha para colocar para jogar na posição 5, com o parênteses de que o Derek Lively, na minha opinião, tem totais condições de vir a ser um ótimo pivô e já é promissor no primeiro ano, como a gente estava falando, porém ainda não é esse cara. Tudo bem,
grandes chances do Dallas acabar jogando com o Dwight Powell do mesmo jeito, porque aparentemente pessoas em Dallas têm fixação com o Dwight Powell e eles gostam de pôr ele para jogar, mesmo quando não faz sentido algum colocar ele para jogar, mas enfim. Ainda mais agora que o homem tá jogando de óculos. Pois é, né? Porque aí tem um charme ainda que é mais irresistível, né? Mas eu acho que sim, eu acho que é uma boa adição. Eu acho que o PJ Washington pode ser uma boa adição também. Eu particularmente gosto do basquete do PJ Washington, mas eu já cheguei a defender no começo da temporada que o time do Hornets não era tão ruim assim, né? E a gente viu o que está sendo de novo, então talvez eu tenha amor demais nos meus olhos pelos jogadores lá de Charlotte. Mas eu acho que o PJ Washington é um jogador interessante. Eu acho que ele é um cara que ele pode fazer a 5, pode fazer a posição 4, agrega defensivamente, chuta ali de 3 pontos. Traz um pacote interessante. Na minha opinião, um pacote melhor do que o do Grant Williams, que inclusive foi envolvido na troca. Eu acho que o Dallas sai melhor dessa trade deadline. A gente pode discutir um pouco até que nível, o quanto o Dallas pagou para ter estes jogadores é ou não um bom negócio. Mas isso também a gente precisa esperar, porque se de fato isso... Vamos lembrar uma coisa, né? O Dallas tem o Luka Doncic, que é indiscutivelmente um dos melhores jogadores na NBA. Individualmente, eu acho que ele é um top 3. Individualmente, nos últimos 2 a 3 anos. É que o conjunto do Dallas nunca funcionou assim tão bem, na minha opinião, porque o time do Dallas nos últimos anos, na média, foi bem ruim a maior parte do tempo. Mas há quem diga também que a forma como o Doncic joga não beneficia esse jogo coletivo do Dallas. Ok, pode ser. E talvez agora a gente vai ter mais noção, porque eu acho que, primeiro, ele já tinha um número 2 bem interessante no Kyrie. Agora existem mais algumas opções ofensivas. O time do Dallas pode, de fato, encorpar. Se isso acontecer, aí, desculpa, mas não foi caro demais. Agora, se não der em nada e daqui a 6 meses no off-season o Dallas estiver pegando esses mesmos caras e trocando por outros caras mais ou menos parecidos para tentar fazer alguma coisa, aí talvez tenha sido muito caro. Mas eu gostei a princípio. Agora, esse seu se acontecer, né, meu amigo, as primeiras impressões são ótimas, né? Pois então. Porque o Dallas não só saiu da zona do play-in, né? Tá brigando aí pela classificação já direta aos playoffs. Não coincidentemente, né? Acho que vocês vão de concordar comigo. A volta do Kyrie ajuda muito nisso. Mas, Léo, já dá para ver um time melhor, é muito cedo. E eu queria ouvir a tua opinião sobre esse ponto que o Mano Mixel trouxe. Foi muito caro, por exemplo, perder Seth Curry e Grant Williams, ou seja, perder de certa forma um outro arremessador e um ala pivô que de certa forma defensivamente contribuía com uma deficiência que o Mavericks tinha para trazer principalmente o PJ Washington nessas trocas. É que eu acho que muito desse custo também envolve o custo que foi trazer o Grant Williams, né, no começo da temporada. Aquela troca lá com, acho que foi Boston e San Antonio, não me falha a memória, que envolveu algumas picks, envolveu, se não me engano, uma primeira rodada de Dallas, etc, para trazer o Grant Williams. Então você começa a somar, porque, tipo, teoricamente, se você pega aqui agora, a troca pelo P.J. Washington foi uma primeira rodada. Aí você junta já com a primeira rodada que eles deram para trazer o Grant Williams, mais um monte de segunda rodada que eles deram para isso. E aí você começa a somar, assim, valores em cima dessa troca, né? O Celtics pegou 4 escolhas de segunda rodada nessa troca do Grant Williams. Que foram usadas em alguma troca aleatória aí no meio que eles fizeram também, provavelmente. Provavelmente a que envolveu a ida do Drew Holiday, né? Porque foram também várias, tipo, ali de segunda, mas... Não, mas Continua. aí, assim, eu acho que a gente vai ter que validar aí, concordo com o Mano Mixel, para ver o que eles vão trazer para dentro de quadra. Porque é aquele negócio, tipo, não depende só deles jogarem bem. Depende deles jogarem bem do lado do Doncic. Eu acho que esse é o grande problema para muitos desses jogadores, que é conseguir
Que é conseguir entender que eles não têm que jogar o basquete deles. Eles têm que jogar o basquete que se adequa melhor à superestrela que tá do lado deles. Porque quanto melhor eles se adequarem ao cara que tá do lado deles, melhor eles vão ser pro time. E eu acho que também melhores vão ser para eles mesmos, porque eles vão ter mais oportunidades em quadra, e melhores arremessos, e mais espaço, etc. Isso dito, eu acho que foi um pouco caro, sim. Sendo bem sincero, assim, eu não lembro do Grant Williams fazer grandes jogos pelo Dallas essa temporada. Não, também. Ele tava ali mais ou menos e tal, não lembro dele ser tão relevante assim. O Seth Curry também estava um pouco encostado, de certa forma, ali em Dallas, não estava jogando tanto, então, em questão de players, efetivamente, não acho que perdeu muita coisa. Mas foram 2 primeiras rodadas, né? E aí já começa a ficar preocupante, porque Dallas vai começando a perder picks, vai começando a perder, talvez até disponibilidade para trocas futuras, porque foi algo até que foi muito comentado nessa janela, que foi, por exemplo, o Lakers não conseguir trocar ninguém ou não querer trocar ninguém, porque sabendo que na off-season vai ter 3 picks disponíveis de primeira rodada, por exemplo. Então, o Dallas não vai ter esse leque, essa oportunidade. É, então, isso daqui, é o que eles têm hoje, é o que eles vão querer para a temporada que vem também, talvez. Porque se não der certo, o que eles vão ter de valor para fazer trocas? Porque assim, o Dallas ele tá numa posição que ele já tem que estar disputando, ele já tem que estar competindo, ele já chegou longe em playoffs uma vez, na bolha ali o Doncic fez milagres, depois o time sofreu muito, na temporada passada teve aquele fim de temporada ali meio esquisito de não querer ir para os playoffs, etc. Para mim, o que o Dallas tem hoje de ter como o Mano Seu comentou, de ter um dos 3 principais jogadores da NBA, você não pode ter os 3 principais jogadores da NBA e ficar em 8º lugar, 7º lugar. Brigando por play-in, você não consegue nem mando de quadra, nem brigar por mando de quadra no caso do Dallas, né? Então eu acho que tá na hora da galera, tipo, dar uma olhada pra dentro e tentar descobrir se, tipo, essas trocas são realmente o que faz o time acontecer. Porque pra mim, sendo sincero, eu gosto muito, tá? Como composição de elenco, tanto o P.J. Washington como o Daniel Gafford, na nossa imaginação, eles fazem total sentido, né? O P.J. Washington é um cara bem agressivo, ele arremessa razoavelmente bem, ele infiltra bem para receber esse passe que o Doncic faz muito bem. Ele é um cara que dá um pouco de, não quero dizer vitalidade, talvez defensiva, então ele impõe ritmo defensivo também, que ajuda bastante. Nesse time que ele tem 2 vulnerabilidades, que são o Kyrie e o Luka, eles não são grandes pontos defensivos, então ter um cara desse ajuda na rotação defensiva. O Daniel Gafford é muito bom reboteiro, ele é muito bom finalizando perto do garrafão, que é ótimo para o Luka, né, por razões óbvias. É um bom reboteiro, é muito bom para esse time defensivamente também, porque ajuda a ganhar espaço e a defender o garrafão. Então você consegue construir a idealização deles dois juntos com o Luka. A realidade é ver se isso daí se efetiva, né? E eu acho que esse é o grande problema para Dallas, porque eles fizeram várias trocas ao longo dos últimos 2 temporadas, eu acho, que todas custaram bastante em geral. E no fim do dia, várias delas não deram muito certo. São raríssimos os jogadores que Dallas trouxe que você vira e fala, pô, esse cara aqui do lado do Luka realmente ele faz sentido, ele tá funcionando legal. Então isso daí talvez seja um problema pra Dallas, porque, tipo, se você traz esse monte de jogadores, você gasta tudo isso de valor, de piques, de jogadores sendo trocados, e você não consegue construir esse valor em volta da sua super estrela, tem algo que tá muito errado aí. Ou é o front office, ou é o técnico, ou é a sua super estrela. A super estrela eles não vão tocar. Então eles vão ter que resolver os outros pontos. E aí eu acho que pra mim, talvez. Eu não vejo o Dallas como contender essa temporada. Só se Daniel Gafford e P.J. Washington talvez revolucionarem o time. Então talvez pra temporada que vem, com o novo dono, né? Agora, obviamente, o Mark Cuban continua comandando, né? Mesmo tendo vendido o time. Mas talvez em rever se faz sentido. Faz sentido manter o técnico, faz sentido manter a comissão como um todo, as ideias que eles têm de draft, de trocas, de free agency, etc. Porque se até agora o time tendo os top 3 melhores jogadores da NBA e não consegue ter mando de quadra nos playoffs, ou pelo menos brigar por isso, pra mim tem algo que tá muito errado com esse time. Eu acho que assim, dando meu pitaco, eu não consigo ver, não digo nem nos movimentos, mas no tipo de jogador que o Mavis tem trazido nas últimas temporadas. E pra mim,
pode ter um pouco a mais. Eu concordo com vocês que, para mim, o PJ Washington é uma ótima aquisição, sim. Se eu fosse falar que os dois grandes vencedores dessa trade deadline chamam PJ Washington e Daniel Gafford, porque saíram de Hornets e Wizards, respectivamente. Então, assim, acho que esses caras têm que levantar a mão para o céu. Mas parece para mim o mesmo perfil assim de jogador. Não é aquele jogador que vai dar aquele incremento absurdo para potencializar mais na verdade, as suas duas grandes estrelas. Eu acho que já ficou bem claro para mim que quando o Kyrie tá em quadra, principalmente o ataque do Mavs é algo muito difícil de ser marcado, muito imprevisível. Marcar os dois é algo bem difícil de se fazer. E eu acho que mesmo em playoffs, com esses dois caras em jogos inspirados, o Mavs é uma força ofensiva muito grande. Mas eu não acho que nenhum dos outros jogadores de suporte, digamos assim, do elenco, consigam gerar, sei lá, um medo, né? Do tipo assim, putz, eu vou. Vamos pensar assim, o Mavs numa segunda rodada pegando o Lakers, por exemplo. Aí o LeBron vai virar para o Anthony Davis e vai falar: ó, eu marco o Kyrie, você marca o Luka. Aí o Anthony Davis vai virar e falar: e o resto? Não, o resto pode deixar que a galera aí marca, sabe? O D'Angelo Russell marca o resto, né? Não tem nem erro. Tipo, pra mim é tipo isso, entendeu? Você vai pegar os teus dois melhores defensores, vai botar nesses caras, e o resto da equipe você vai fazer uma marca, você vai pegar defensores medianos ou medíocres e vai falar, cara, marca aí e boa. Então eu não acho que já deu assim aquele time. E até uma pergunta que eu ia fazer para vocês, olhando esses dois times que a gente falou aqui primeiro, Knicks e Mavs, quem que vocês consideram mais forte, por exemplo, olhando os dois agora, pós-trade deadline? O Knicks. Como um time, o Knicks é mais forte. Como O time. Knicks é mais forte. Assim, sendo bem sincero, eu acho que o Dallas tem mais chance de ser campeão do que o Knicks. Mas o Knicks, pra mim, é um time mais forte. Único exclusivamente porque o Luka Doncic pode fazer um playoffs de média de 53 pontos e ganhar o título sozinho. Eu vou concordar, eu acho. Toda a racionalidade do mundo nos obriga a escolher o Knicks. Mas quando a gente entra no campo do que esses times podem ser, do que eles poderiam vir a ser, o teto do Dallas é mais alto. Se a gente imaginar esse time magicamente encaixado, a dupla Kyrie e Doncic funcionando maravilhosamente bem, vamos lá, está funcionando muito melhor esse ano do que funcionou no ano passado. Muito. A gente imagina essas peças que eu concordo que não são grandes protagonistas, mas que são peças que têm potencial de serem úteis, funcionando bem. Eu consigo imaginar um Dallas muito competitivo. Vamos lembrar que nas costas de um playoff de Jalen Brunson e Luka Doncic pós-lesão forte, o Dallas foi para uma final de conferência com o Golden State Warriors há 3 anos atrás. 2 anos atrás, enfim. 2 anos. 2 anos atrás. Então, eu concordo com vocês. Eu já diria Tite, né? Nosso querido ex-técnico da seleção brasileira. Mais do que merecimento, tem coisas que transcendem o basquetebol também. Então, o Luka e o Kyrie podem combinar para tipo 80 pontos em vários jogos de playoff e levar esse time para uma final de assim, NBA. Devido à proporção, é o que o Lakers fez na temporada passada. Era um time bem fraco, assim, bem do mediano. E aí, basicamente, o LeBron e o Anthony Davis jogavam um dia sim, dia não. No jogo 1 eles jogavam, no jogo 2 eles descansavam. E aí foi chegando até as finais de conferência. Aí, beleza, aí pegou o Denver. O Denver realmente era um time de outro nível. Mas, tipo, na Conferência Oeste ali tem muito time bom, só que é muito time pareado. Tipo, a diferença, assim, de, por exemplo, sei lá, o Phoenix pra Dallas hoje, não é um negócio que ele fala assim, ah, meu Deus, o Phoenix vai pegar Dallas e vai estraçalhar. Nossa, depende de Phoenix, né? Se tiver todo mundo em quadra, saudável e feliz, até dá pra acreditar que eles vão arrebentar. Não, mas, por exemplo, se pegar Minnesota,
que tá ali no topo da conferência, e provavelmente vai ter mano de quadra, eu não me surpreenderia, por exemplo, Minnesota e Dallas caírem numa série de playoffs e de repente tá 2-0 pra Dallas jogando os 2 jogos em Minnesota, sabe? Não, nem um Tipo, pouco não me surpreendente. surpreenderia, então assim, Concordo. é um time que tem muito esse potencial, eu acho que mais do que o Knicks. Mas em questão de time, sendo bem, tipo assim, direto em questão de basquete efetivo, eu não acho que o Dallas chega perto do que o Knicks apresenta em questão de time de basquete. Muito bem, senhor. Fica uma pergunta aí para reflexão de vocês e nossos ouvintes para uma próxima discussão. No Oeste, tirando o Nuggets, ninguém é confiável? Cara, essa é Não uma precisam ótima responder questão. hoje, podemos gravar um podcast sobre Eu isso. acho que dá para gravar um podcast sobre isso. Mas eu acho Nossa, que super dá. esse confronto que o Léo colocou na cabeça aqui, eu só acho que qual que é o grande problema do Mavericks para mim, cara? É a defesa. Tipo, você pegar, por exemplo, o Wolves tem uma boa defesa. Então, tipo, um confronto desse, eu acho que o Dallas sofreria muito defensivamente, mas muito mesmo, apesar do Wolves não ter um bom ataque. Mas para mim é um encaixe que eu vejo o Minnesota, de certa forma, passando com facilidade por cima do Mavs. Não vejo. Eu acho que em outros, por exemplo, contra o Suns, contra o Kings, contra o próprio Lakers, eu acho que seriam jogos mais pegados. Não sei se contra o Wolves seria um jogo tão pegado. Mas vamos agora voltar para a Conferência Leste e falar de um time que, em termos aqui de, vamos dizer, informação, ele trouxe bastante na trade deadline. Movimento mesmo, pouco. Estou falando do 76ers, que trouxe ao seu elenco Buddy Hield e Cameron Payne. Basicamente, as duas aquisições, além de ter se livrado aí de alguns jogadores que já estavam lá há um tempo, Daniel House, Patrick Beverley, próprio Korkmaz. Leozão, Embiid lesionado, ninguém sabe se vai, se não vai, se volta, se não volta. A gente falou muito do all-in ou não do Sixers ainda nessa temporada, né? No episódio passado. Dá para dizer que eles foram para um all-in tentando se livrar de bastante coisa que não estava funcionando no elenco e trazendo um bom arremessador de 3 pontos, que é o Buddy Hield, contando que dificilmente o Sixers não vai para playoffs, e nos playoffs pode ser que haja uma esperança do Embiid voltar? Eu acho que é muito baseado nessa esperança, né? A ideia de que o Embiid vai voltar nos playoffs e aí nos playoffs o jogo é outro, né? E aí, foi algo que a gente tava comentando aqui no off, né? Que é o Buddy Hield é o cara que ele pode pegar um jogo de playoffs e matar 7 bolas de 3 e ganhar o jogo pra você, sabe? De repente ele tá com 36 pontos, ninguém nem sabe como. E aí o Philadelphia ganha um jogo nada a ver, sei lá, em Boston. E aí, de repente, tá 3-1 na série, sabe? Um negócio assim. É, ele é um jogador que tem esse potencial, ao mesmo tempo ele tem o potencial de chutar 0 de 8 num jogo também, e acontece, sabe? É o Buddy Hield. É, não é um all-in do Philadelphia, até porque o Buddy Hield, salvo engano, é expirante. Então eu acho que o Philadelphia tá muito nessa ideia de vamos tentar aqui. É um cara que ajuda bastante em bola de 3, que é algo que o Philadelphia precisa bastante, de espaçar a quadra. É aproveitar o espaço que o Embiid gera. Então ele é um cara que agrega muito nessa questão. Se não der certo, não reassina com ele. E Philadelphia deve ser um dos times que vai estar muito especulando com a free agency que vai vir, né? Tem alguns jogadores aí relevantes que podem ou não entrar na free agency, né, desse fim de temporada. Então eu acho que o Philadelphia está muito de olho nisso, porque com o espaço que sobrou do Harden, teoricamente, o Philadelphia tem tudo para trazer uma segunda superestrela ali para ajudar o Embiid e talvez se juntar com uma terceira superestrela se o Maxey realmente seguir nessa evolução. Então eu acho que é uma troca visando isso, visando talvez ter esse arremessador, ter esse cara que soma nessa virtude aí pro elenco, e que caso não dê certo, que eu imagino que não vai dar, não reassina com ele e vai na free agency dando a vida para talvez montar o super time para a temporada que vem ser campeão.
E como diria o pai do Halliburton, né? O esquema do Buddy Hield é simples, né? É tocar nele e não dar muito tempo para ele arremessar. É, Ele não pensa, arremessa e assista. Mano, Mixel, nesse bololô dos Sixers, a gente teve aí 2 jogadores enjoados aí sendo trocados, né? Para minimamente dizer aí 2 bad boys com pouco tamanho, mas com muita marra. Os 2 foram trocados aí praticamente eles por eles. Estamos falando de Cameron Payne, que aparece agora em Filadélfia, e o nosso querido Zé Pequeno, Patrick Beverley, indo jogar com Antetokounmpo e Damian Lillard rapaz! no Milwaukee Bucks. Isso aqui vai ser bonito de ver, hein? Detalhe que a pouca altura do Patrick Beverley deve ser 1,90, né? Só pra... Mas é baixinho, né? Essa talvez seja esse talvez seja o aspecto dessa troca mais interessante de comentar. Vamos ver quanto que o Patrick Beverley tem de altura, que estou fazendo essa pesquisa na internet. Ele tem... Descobri que ele tem 33 anos, mas eu não descobri. Ele tem 1,88. Ah, É baixinho. um nanico. Ia ter vergonha de sair na rua. Cara, o Gabriel é 10 centímetros mais alto quase que o Patrick Beverley. Só digo isso. O Gabriel tem 2,38 metros. Bem mais de 10 centímetros ou mais. Olha, é uma troca pouco relevante, na minha humilde opinião. Acho que nem o Cameron Payne vai fazer grandes coisas no Sixers, nem o Beverley vai fazer grandes coisas no Bucks. Talvez, se a gente for pensar no que pode acontecer nessa temporada, o Beverley tem um pouco mais de chance de ser relevante e ajudar o Bucks. Por outro lado, o Payne é mais novo, teve um ou outro momento razoável já na carreira, então a gente pode ter talvez uma expectativa de, no médio prazo, ele contribuir um pouquinho mais. Mas acho que não consigo imaginar nenhum dos dois tendo ainda momentos muito relevantes na NBA. Talvez o destaque da troca seja a pique de segunda rodada que o Sixers recebeu, é provavelmente o ativo mais valioso envolvido aqui nessa brincadeira. Então, desculpe decepcionar o Rafael Medeiros, mas não tenho muito o que evoluir e dissertar sobre este movimento tão emblemático dessa trade deadline. Só um comentário sobre esse movimento, para trazer um pouco de acidez para essa troca. É o Milwaukee Bucks aceitando que fez merda de trocar um defensor de perímetro pelo Damian Lillard, né? Nossa, muito, cara. Eu ia falar exatamente isso, Leozão. É a tentativa de correção de rota absurda. É o famoso Mas vocês errei, fui enxergam, moleque. mesmo dentro desse contexto que eu concordo que ele é relevante, vocês enxergam o Beverley sendo titular? Não acho que Zero, ele vai mas ser eu acho que ele vai titular. jogar tipo aqueles... Sabe aquele final de quarto período que precisa de um cara para marcar o perímetro e tal? Ele vai jogar, sabe? Ok. E para mim é um movimento assim, ó. Mirei no Marcus Smart, terminei com o Patrick Beverley agora. É bem isso, é bem isso. Quase isso, sabe? Não deu o Marcus Smart, óbvio. O Grizzlies no lugar dele também não liberaria nem a pau. O Smart já era o Drew Holiday da Shopee. Era. Agora o Patrick Beverley é o Marcus Smart da Alibaba. É o cosplay de cosplay de Drew Holiday. A única coisa que eu tiro dessa troca aqui é que não pode ser que o Milwaukee Bucks não olhou pro Caruso e falou ele é o cara. Cara, pois é, né? Acho que o Bulls também não quer trocar o Caruso. Tudo bem, deve ser Não, mais é fácil que o Marcus Bulls Smart, também, mas... né? Mas até pegando esse gancho que vocês dois me deram aqui, foi uma trade deadline meio assim morna porque a gente esperava, né? O Leozão já tinha dito aqui, eu também esperava muito que o Wiggins fosse pintar em algum movimento de troca, não Sim. pintou. O Bulls inteiro em movimentos de troca, né? Caruso, DeRozan, Lavine. É que o Lavine machucou, então aí ficou bem difícil realmente algum time querer O ele, né? Pistons perfeitamente poderia aceitar ele desse jeito. Não, né? 100%. O Hornets também poderia ter trazido. Mas foi uma trade deadline bem aquém das expectativas, ou não?
E acho que sim, acho até que as trocas mais interessantes foram as que aconteceram antes. Justo. Eu concordo com isso. Eu acho que muita expectativa se gerou justamente por aquele fato de, putz, todo mundo tem chance de ser campeão, todo mundo tá um jogador de ser muito bom e não sei o quê. Só que, nossa, quando todo mundo quer comprar, você não tem de quem comprar, porque ninguém vai querer vender. Até tinha o Pistons e o Hornets. Então, e aí eles Mas venderam os 3 caras bons que tinham ali, foram embora em meio segundo e acabou. esses 3 caras bons não eram assim tão bons também, né? Então, tipo, Mais que a gente, o Bogdanovic é bom, legal, ajuda, pô, mas o Bogdanovic é uma troca bombástica? Não, né? não, então, nossa, é tipo, tem lá, o rumor de que a Warriors ligou pro Lakers pra trocar o LeBron. O Sixers ligou pro Suns e falou: e esses 3 aí, alguém tá disponível? Pô, tipo, é uns negócios que você fala assim, pô, você ligou pra esse cara, sabe? Você só perdeu seu tempo. Obviamente que esses caras não seriam trocados. Nada indicava isso. Então, tipo, gerou muita expectativa, principalmente, eu acho, por Hawks e Bulls, porque tem muitos. Ali tem jogadores bons em times que estão despedaçados já faz algum tempo. Então, muita gente acho que esperava o DeJounte Murray sendo trocado, o Trae Young sendo trocado até talvez, DeRozan, Caruso, Lavine, etc. Então, gerou muita expectativa, porque eu imagino que desses times bons, muitos deles devem ter olhado para esses caras e falar, pô, esse daí pode ser o cara que vai resolver muitos problemas aqui para mim. Só Mas que eles não convenhamos também, rolaram. né? Como? Mas convenhamos também, a partir do momento que a gente botar nossas esperanças de grandes emoções em Bulls e Hawks, os errados somos É, nós, né? infelizmente eu vou ter que assumir que é verdade isso. A gente tá muito errado nessa situação. Meus queridos, algum outro movimento que chamou a atenção e que a gente não passou aqui? Vocês já, nesses comentários, já falaram que o Hornets, obviamente, a gente tem um novo time do Charlotte Hornets, né? Entrou com um, tá saindo com o outro nessa trade deadline. Mas algo que chamou a atenção, além daquilo que a gente já comentou? Fala lá, mano, Mixel. Eu acho que a gente falou um pouco disso antes, né? Eu acho que os movimentos de Pistons e de Hornets, apesar de serem movimentos aí vendedores, eu acho que de maneira geral eles conseguiram fazer sentido de alguma maneira, dado o mau momento que os times viviam, né? Eu acho que o Pistons conseguiu capturar algum valor nos jogadores que ele trocou e ao mesmo tempo abriu espaço de fato para começar a construir em cima dos jovens que eu acho que vão ser o futuro do time. Qual o sentido do Pistons manter o Bogdanovic jogando quando tem gente por aí querendo o Bogdanovic e ao mesmo tempo deixando o Ausar Thompson fora de quadra e talvez atrasando um pouco a evolução desse cara? Claramente, o que o Pistons está montando encaixa mais com o que o Ausar Thompson vai fazer nos próximos anos do que com o que o Bogdanovic vai fazer. O Bogdanovic, obviamente, encaixa mais num contender nesse momento. Eu acho que os dois times fizeram movimentos interessantes nesse sentido, então eu acho que eles... Vou pegar aqui, roubar aqui, bater a carteira do Leozão numa coisa que ele falou, né, que antes. Eles aceitaram que eles são ruins mesmo, e aí eles fizeram coisas que times ruins têm que fazer para talvez melhorar daqui a um tempo. Então, achei interessante. Aceitar o problema é o primeiro passo para resolver ele, né? Leozão, e para você, além dos movimentos, algo interessante no buyout? Cara, no buyout. Então, acho que era o que a gente comentou antes, né? Pra mim, o buyout foi mais interessante que o mercado de trocas, porque, assim, muitos jogadores aqui que tomaram buyout eu não esperava, tá? Tem aqui uma gama de jogadores que você vira e fala, pô, esse cara aqui dá pra você trocar por algo valioso. Inclusive, a gente falou do Pistons, né? Pô, o Pistons dispensar o Killian Hayes, eu acho que é uma das coisas mais esquisitas que eu vi, Isso foi assim, em muito estranho mesmo. tempo. Eu vi até o pessoal brincando que parecia aquela cena do Moneyball, do You Can't Start Penha, que, pra quem não conhece, o Moneyball é um filme sobre estatísticas no beisebol e etc., que o general manager fala que o técnico não pode começar um arremessador X, que é o Penha, porque ele estatisticamente é ruim. E o técnico gostava muito dele e colocava ele pra jogar. Até que um dia ele vira e fala, eu can't start Penha. E o cara pergunta, o cara fala, não, ele vai jogar sim. Ele fala, não, não vai porque eu acabei de trocar ele. Então ele não joga mais. É a impressão que dá, porque é tipo o Kylian Hayes sendo titular, de repente ele tá dispensado. Muito estranho É mesmo. muito Essa esquisito, parte realmente não faz sentido. mas assim, isso à parte, aliás, fica a curiosidade pra onde o Kylian Hayes vai agora, né? Porque ele é um cara bem novo
que talvez tenha ainda algum espaço para evolução em times que sejam minimamente capazes de serem times, que Detroit não foi nas últimas temporadas. Então, ver para onde ele vai, eu acho que é algo interessante. E, além disso, tem muito jogador bom aí no mercado. Agora não tantos, né? Mas, por exemplo, Dewey indo pro Lakers, eu acho que é um movimento interessante. É um cara que agrega muito no que o Lakers estava precisando. Mas isso você fala sem nenhum tipo de paixão envolvida, né? Zero. O Gallinari indo pro Bucks, eu acho que é um negócio que é interessante. É um cara que vai acrescentar em arremesso ali para esse time, que vai acrescentar talvez em altura, principalmente naquela função de meio Chris Middleton, de ser um cara alto que consegue arremessar e talvez ficar sem a bola por muito tempo, etc. Eu acho que é uma boa aquisição. O Kyle Lowry indo pro Sixers, eu acho que é uma tentativa interessante de fazer talvez ali o reserva do Tyrese Maxey, ou talvez jogar ao lado dele, também conduzindo um pouco da defesa ali desse time. Então, eu acho que ainda tem alguns jogadores aí que são minimamente interessantes aí, que podem ser contratados desse mercado de buyout, como Korkmaz, por exemplo, que é um cara que é um bom arremessador, que talvez nunca tenha se revelado tudo isso, mas Corey Joseph está no mercado também, então Daniel House é um cara que tem muito espaço ali em alguns times contenders para compor elenco, para ser um cara que ajuda na defesa, ajuda um pouco no ataque. Ele não vai ser super jogador, mas são todos jogadores assim que não resolvem problemas dos times, mas para times bons podem ser jogadores que talvez resolvem pequenas lacunas ali do elenco e que estão livres aí no mercado. Então, curioso para ver onde alguns desses caras vão parar agora. O próprio Tadeusz Young, né, cara? Sim. O cara que pode ajudar em alguns times aí a dar profundidadezinha. Muito bem, meus queridos. Destaques finais deste episódio, Mano Mixel. O destaque aqui vai ficar por conta de... Estamos começando o All-Star Game, né? Amanhã, os primeiros eventos aí, os joguinhos aí dos jovens, dos Rising Stars. Dos jovens, eu acho. Dos jovens que provavelmente passaram os últimos dias junto com o Rafael Medeiros nos bloquinhos e acessam muito X, enfim, todas essas coisas. Mas sábado tem o confronto entre Stephen Curry e Ionesco, Sabrina Ionesco. Os dois arremessadores do momento, né? Stephen Curry é historicamente considerado o maior arremessador da história do basquete masculino, e Ionesco, no último All-Star Game, quebrou o recorde de Stephen Curry no desafio de 3 pontos, acertando 37 arremessos, de 40, se eu não estou enganado, que é um número, no mínimo, extremamente impressionante. Aí depois de um ano aí fazendo um pouco de propaganda em cima disso, os dois se provocando eventualmente no Twitter, de forma respeitosa, diga-se, os dois vão se enfrentar aí para ver quem manda mesmo nos arremessos de 3 pontos no basquete. Boa, Leozão, seu destaque final. Meu destaque é um destaque negativo. Inclusive, eu estava reparando um tempo atrás, eu faço muitos destaques negativos. Fica aí. Não tem que ser chapa branca, não. Essa parte é minha. Eu vou ser legal com todo mundo, aí você pode ser o cara amargo. Quando a gente viralizar, você que vai ser odiado no Twitter ou no X. Mas então eu vou virar o monarca aqui do podcast, e aí depois vocês vão me chutar pra fora e ficar milionários. Não, mas aí o meu destaque negativo Não, meu destaque negativo é pro campeonato de enterradas, que assim, que decadência, né? Pô, eles não conseguiram juntar 4 jogadores da NBA pra fazer um campeonato de enterradas. É um negócio meio triste, assim, sabe? Então, eu acho que a NBA tem que dar uma revisada de novo no All-Star, mas principalmente no... Será que vale a pena realmente fazer, tipo, um campeonato de enterradas? Porque pra colocar, tipo, o McClung, por exemplo, pra jogar... De novo, né? Pô, de novo. O cara não joga na NBA, sabe? Tipo, você tá botando o campeonato de enterradas da NBA... Ele foi bem no último, né? Ele foi campeão, não foi? Foi sim. Por isso que então, trouxeram ele de volta. Assim... Você tá colocando caras que não competem na NBA pra participarem do campeonato de enterradas da NBA. Tipo, não faz muito sentido pra mim. Tipo, beleza, conseguiram o Jaylen Brown ali pra dar um pouco de nome, o Jaime Jaquez, que não é o rei atlético da NBA, mas que, tipo, é um jogador que tem ali em ascensão, tem algum nomezinho, mas que, tipo, eu acho que hoje em dia o campeonato de enterradas ele é mais um algo negativo para os jogadores, que eles têm um pouco de medo de ir lá e serem humilhados pela internet, pelos fãs e pelos outros atletas,
mais do que a vontade e o interesse em dar um show e fazer, sei lá, enterradas incríveis, etc. Então, acho que tanto o campeonato de enterradas quanto o campeonato de habilidades, acho que a NBA precisa rever muito os formatos que ela tem no All-Star, porque pra mim é só um fim de semana morto. Tirando, tipo, sei lá, essa competição do Curry com o Ionesco, que é algo muito fora da curva, não tem nada de interessante nele pra ver. Eu concordo. Lembro como se fosse ontem do All-Star Game de uns 3 anos atrás, que o Jalen Green foi pro torneio de enterradas e errou a maior parte das enterradas. Talvez ali eu devesse ter começado a desconfiar que nós tínhamos um problema na reconstrução do Rockets, mas enfim. O Rockets que ficou quietinho, né, meu amigo? Se não falando do Rockets, o Rockets ficou quietinho nessa Pois trade. é, né? Talvez tenha sido melhor assim. Muito bem. Meu destaque é positivaço, porque essa semana nós tivemos a aposentadoria da primeira camisa aposentada, número 34 aposentado pelo Orlando Magic, número que pertenceu a Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal se junta a um seletíssimo grupo de jogadores da NBA, como Will Chamberlain e Bill Russell, a ter sua camisa aposentada em 3 franquias diferentes. E a gente estava comentando, né? E eu parei essa semana para ver alguns vídeos do Shaq no começo da carreira dele em Orlando. É absurdo o que o Shaquille O'Neal já era muito jovem e já trouxe para o Orlando Magic. O Tim Hardaway, ele até fala, né, o pai do Tim Hardaway Jr., ele falou, né, na homenagem, que ele deve a carreira dele ao Shaq, né, e é tudo que o Shaq trouxe e fez naquela época, e aquele time do Orlando Magic. Eu acho que depois o Magic, depois não, até antes, o Magic só tinha vivido isso com... Oh, caramba, me fugiu o nome, gente. De quem? Pivô. Do Howard, do O pivô. Dwight Howard? O Dwight Howard, né? E o Shaquille O'Neal foi uma explosão ainda maior, óbvio. Depois foi para o Lakers, se tornou campeão, multicampeão, foi para o Miami também. Então, o Shaq, para mim, é um dos grandes nomes que eu vi jogar, um dos maiores jogadores que eu vi jogar, mas sem qualquer sombra de dúvida. E acho que muito merecida, não só a homenagem para ele pelo time do Orlando, mas ser o primeiro jogador do Orlando Magic a ter a sua camisa aposentada. Acho que isso é muito significativo para a história do Shaquille O'Neal e acho que é uma homenagem merecidíssima. E é uma figuraça, né? Diga-se de passagem. Figuraça, Nossa figuraça, Senhora. figuraça, figuraça. E para não dizer que eu só dou destaque positivo, acho que ainda indo para o meio do esporte, acho que vale que não tem nada a ver com basquete, mas vocês sabem que eu gosto bastante de corrida. Acho que o mundo da corrida perdeu essa semana num acidente trágico de carro. O atual detentor do recorde da maratona, o Kiptum, o cara vinha para provavelmente fazer o tempo de maratona em menos de 2 horas, o que era humanamente impossível e inimaginável. E acho que vale aqui não só a consideração, mas também a homenagem aqui para ele. Acho que é um cara que jovem pra caramba, muito mais jovem do que eu, Mano Mixon, nos bloquinhos, e correu muito mais do que eu corri atrás dos blocos, mas acho que muito triste para o mundo do esporte como um todo perder um cara tão novo e com tanto potencial assim de ir muito mais longe. Inclusive, brincando nesse assunto, procurem no YouTube aí, tem um vídeo muito legal eu não lembro qual que é o nome do vídeo, mas são pessoas comuns tentando manter o pace de maratona dele quando ele bateu o recorde. O do Kipton ou do Kipchoge? Putz, eu não sei qual que é o nome. Aí você me pegou, mas é o recorde atual do moço que morreu. É o do Kipton. Então tem um vídeo muito legal que são pessoas assim normais tentando correr o máximo de tempo possível no pace que ele manteve para bater o recorde da maratona. Não de carro. Não, a pé. Eles correndo mesmo, tentando manter a mesma velocidade. Entendi. Mano, só a título de informação seria algo em torno aí de 21, 22 km por hora. Foi exatamente correndo. isso que eu perguntei sobre o veículo utilizado para fazer essa tentativa.
Claramente é uma péssima ideia tentar fazer isso até. Mas sem piadinhas e impressando nossos respeitos aí por conta do evento triste. Perfeito. Meus queridos, esse foi mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast de NBA. O Ed 3 fica por aqui. Apesar do que o Leozão disse, curtam o All-Star Game, que pretende ser o All-Star Game mais tecnológico da história da NBA, com quadras holográficas. E quem sabe, né, Mano Mixel, que já tem em sua casa o novo lançamento da Apple, o Vision Pro, possa assistir de uma forma cada vez mais interativa esses jogos do All-Star Game. É o que a NBA pretende fazer, né? Você comprou um pra mim? Tá chegando aqui? É isso? Eu não tava sabendo, não. Só um comentário rápido, você falou de negócio tecnológico. O Kansas City Chiefs foi campeão, né, no Super Bowl agora esse fim de semana. Parabéns para Taylor Swift. Mas falando em coisa tecnológica, o Super Bowl foi transmitido pelo Bob Esponja na Nickelodeon. Houve uma transmissão do Bob Esponja da Nickelodeon com o Bob Esponja e Patrick como narrador e comentarista. Meu Deus. Incrível, diga-se de passagem. A Dora Aventureira, quando rolava uma falta, a Dora Aventureira aparecia para explicar o porquê que aconteceu aquela falta e o que ela queria dizer. Imagino como é a rotina, o dia a dia de Leonardo Scarano, para ele ter essa capacidade absurda de acumular informação inútil. Isso é muito impressionante. Mas, cara, foi um jogaço, Super Bowl. E vamos lá, né? Eu achei que você ia falar era sobre isso, Léo. Terceiro ano seguido que o Chiefs é campeão do Super Bowl. Nos 2 anos anteriores, Chiefs campeão, Miami Heat finalista do Leste. Isso é verdade. Então, pode ser. Então vem aí. Pra quem a galera da Bet aí já vem forte. Quem acredita em Jimmy Butler, confia que o homem vai para o final de novo, pelo menos da conferência. Meus amigos, até a próxima. Valeu, um grande abraço. Fui. Falou, galera. Valeu.